Boa tarde, hoje, 24 de março de 2025, reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, na página 90, da última edição, primeiro parágrafo. Vamos lá. Se olharmos retrospectivamente para o modo como a humanidade evoluiu até hoje no decurso de nossa Terra, constataremos que a evolução futura, recém-caracterizada, corresponde plenamente a isso. Olhamos para trás, para o início da nossa evolução terrestre, depois que haviam transcorrido as evoluções de Saturno, Sol, a Lua e um intervalo maior. A Terra emergia da obscuridade cósmica. Naqueles primórdios da evolução terrestre, não havia nenhuma outra criação, nenhuma outra criatura sobre a Terra, exceto o homem. Ele foi o primogênito, sendo inteiramente espiritual, já que a incorporação consiste no adensamento. Pensemos numa massa de água pairando livremente. Por determinado processo, partes dessa massa d'água são cristalizadas. Imaginemos inicialmente uma pequena parte de água cristalizada que se torna gelo, e que depois o mesmo processo se repetindo continuamente. E agora imaginemos que uma parte dessa massa aquosa tem expelido os pedacinhos de gelo cristalizados, de forma que os pequenos gelinhos estejam separados do conjunto da massa de água. Pelo fato de cada pedaço de gelo só poder aumentar enquanto imerso na massa aquosa total, ao se separar da massa, ele permanece no estado em que se encontra. Suponhamos agora que uma parte da massa de água se haja separado sob forma de pequenos pedaços de gelo e o processo de resfriamento da massa de água prossiga. E numa próxima fase se juntem aos pedacinhos de gelo novas massas aquosas, que por sua vez também se desprendem e assim por diante, até que no final uma grande parte da massa aquosa esteja cristalizada e transformada em gelo. Essa última parte é a que mais substância terá retirado da substância matriz, a aquosa. Ela terá conseguido esperar mais longamente antes de separar-se dessa substância matriz aquosa. Vamos dar uma paradinha aqui, Gui, que eu quero falar um pouquinho. Ele faz aqui uma imagem que ele vai desenvolver. Então, você pega uma grande massa aquosa e uma parte vira gelo, vira pedacinho de gelo, e essa parte é retirada. A mesma massa aquosa continua, produz outra quantidade de gelo, alguns pedaços se gelificam mais rápido e é retirado, e assim sucessivamente, até que no final reste uma última parte que vai se tornar gelo, e que ele diz que essa parte final é a que tem mais próxima da substância mais pura da massa aquosa anterior. Então, ele está dando aqui uma imagem que ele vai desenvolver agora que ele vai explicar o que é isso. Então, quer dizer, aquilo é retirado aos poucos. A primeira camada, a segunda camada, até que fica a última, que é a mais autêntica, porque ele guardou mais a substância da água. Digamos assim, que a primeira era mais aguada, né? A segunda mais aguada, assim. Depois vai densificando a substância da água em si, né? Então, agora podemos continuar, já que está entendido essa imagem que ele faz. Então, vamos agora continuar. Assim ocorre com a evolução. Os seres animais inferiores não puderam esperar, abandonaram muito cedo sua substância matriz espiritual, e por isso pararam num grau evolutivo mais antigo. Desse modo, os seres inferiores, que se elevam gradualmente, indicam graus estacionários da evolução. O homem esperou até o final. Só no final, ele abandonou sua substância matriz espiritual divina e desceu como uma substância densa, na figura carnal. Os animais desceram antes, e por isso pararam. Por que isso ocorreu? Veremos mais tarde.
Agora, nos interessa o fato deles terem descido e conservado estágios primitivos da evolução. O que é, pois, uma forma animal? É uma forma que, caso tivesse permanecido unida ao espírito do qual proveio, teria podido evoluir até a humanidade atual. Mas os animais pararam, abandonaram o germe espiritual, separaram-se dele, estando hoje em decadência e representando uma ramificação de grande árvore da humanidade. Em tempos antigos, o homem continha em si a animalidade, porém a eliminou como um ramo lateral. Todos os animais, em suas diversas formas, não representam outra coisa senão as diversas paixões humanas concentradas muito cedo. O que hoje o homem ainda possui sob forma espiritual, em seu corpo astral, é representado fisicamente nas figuras individuais dos animais. Ele conservou isso no corpo astral até um período mais tardio da existência terrestre, e por isso pôde ascender ao ponto máximo. Bom, vamos dar uma paradinha aí para ver as dúvidas que temos. Então, depois que ele faz essa explicação dessa gelificação em estratos, né, ele então explica que assim foi como a nossa vinda aqui ao planeta, nossa corporalidade. Era uma grande massa, estávamos todos juntos, mas alguns se adiantaram em se tornar visíveis, né? Se manifestar como matéria. E aí ele vai dizendo que são os animais inferiores, que então vai subindo na escala, né? E até que chega, no final, o homem, que foi aquele que conseguiu ficar lá mais tempo. Quer dizer, que ele é mais próximo da espiritualidade, da matéria inicial. Se a gente pensar, eu andei pensando nessa imagem, eu fiquei pensando no Gênesis, não é? Que foi cada dia foi sendo criado um reino, né? Então, primeiro veio, no segundo dia, ele separou as águas de cima das águas de baixo, as terras das águas. No terceiro, ele fez os vegetais, né? No quarto, o sol e a lua. No quinto, os animais do mar, né? No sexto, aí, então, só no sexto dia, ele vai fazendo os animais, ele não faz todos de um dia, ele vai fazendo os animais por partes, né? Ele faz primeiro os animais do mar e depois os da terra. Os mamíferos são os últimos, né? E aí, quando chega, então, no sexto dia, no quinto dia que ele faz o homem, né? E aí ele completa a sua criação. Então, parece que o Gênesis já mostra essa sequência, né? Dos reinos mais inferiores para o reino animal e para o reino humano, né? Como que vocês entenderam isso aqui? Eu fiquei pensando realmente, mas não consegui, obviamente, correlacionar dessa forma. Tentei buscar uma correlação com o Gênesis, ao mesmo tempo, então, que a antroposofia deixa claro que não tem espaço para entendimento da evolução das espécies. Eu entendo diferente, assim, porque isso ele está falando do processo do aparecimento. E quando chega aqui, então, as espécies eles continuam a evolução, mas já na Terra, né? Porque é o darwinismo, né? Tudo isso antes de estar propriamente visível aqui na Terra. Para chegar aqui. Aqui, então, continuou a ver, cada espécie evoluiu, né? Cada espécie. Eles tem os animais que já ficaram em decadência, já foram sendo iluminados, ou se evoluindo, né? Como se a gente viu o cavalo, como ele foi. O cavalo atual não é o cavalo lá
do começo, né? Ou então toda aquela pesquisa do Darwin, das espécies, como Não, é que é a basta adaptação. Mas já é ao planeta, não é? Já é ao planeta, é diferente, né? os animais realmente primitivos eram muito maiores do que os atuais, né? Eram muito maiores, é. Então houve uma transformação física muito intensa nesse sentido. É. Agora, eu entendo sim o seguinte, pelo que a Maria Isabel falou, você tem duas formas de pensar hoje em dia que são predominantes. Uma que é o criacionismo, né, que vem da criação, do homem, Adão e Eva, e a outra é a evolução das espécies. Eu acho que ele está propondo uma terceira visão. É uma terceira visão. É uma terceira visão. Uma visão um pouquinho menos baseada no fenômeno, assim como nos mitos originais. Assim, ele se coloca como assim, eu não saberia explicar exatamente de que maneira a gente pode ver isso, mas assim, essa história, assim, por exemplo, de o homem sempre esteve aqui, antes de todos, né? Mas para ele aparecer de fato, ele precisou passar por uma série de evoluções espirituais. A gente olhando assim friamente para os animais, a gente percebe que todos eles são especializados em uma única função. Você nota, né, claramente que as aves, por exemplo, têm essa questão do olhar e da percepção que tem muito a ver com o ar, né? Assim como você pega um animal ruminante, né, que fica lá digerindo, né, tem muito a ver com a terra, né? E assim como tem outros animais que são voltados para a água e para o fogo, né? Então, eu acho que essa questão da a especialidade, o homem, ele vivencia esses 4 elementos dentro de si de uma maneira muito intensa e muito mais harmônica, né? Nós não somos tão especializados assim. Nós acabamos por, por possuir várias especialidades, né? Nós temos a percepção alimentar de uma ave, por exemplo, né? A gente tem essa possibilidade de olhar, observar, focar, né? Assim como a gente tem também essa capacidade de simplesmente hibernar, né? Como um urso, né? Ele vai explicar um pouco tudo isso um pouco adiante, né? Como é que e nós temos todos esses animais no corpo astral, não no corpo físico. Nós temos todos. Ele vai explicar um pouquinho melhor isso, como é que nós. Estou dando spoiler, desculpa. Como é que a coisa evoluiu, mas o que aqui na antroposofia não tem é um evoluir do outro. Assim, nós viemos do macaco, não é bem isso. Nós viemos todos num grande caldo, mas fomos vindo, foi vindo. Ele vai explicar como. Agora ele vai começar a explicar como. Quer dizer, somos todos a mesma matéria, mas houve um causa e efeito, porque para ser assim, né? Teve alguma coisa que aconteceu. E o que ele está falando é que a corporalidade é uma expressão dessa evolução, né? Vamos ver agora que ele vai explicar. Aí vocês vão entender ainda. E temos essa habilidade de comunicação com base justamente em todas essas especialidades animais, né? Enfim. E aí, bom, eu não vou dar spoiler do que ele vai dizer depois, porque nós vamos chegar lá, vamos continuar. Ficando entendido que que fomos criados todos da mesma matéria, mas não ao mesmo tempo, vieram, eu digo, é uma cadeia alimentar, não é? Primeiro ele separou a terra, as águas de cima das águas de baixo, a terra das águas, depois ele plantou, depois vieram os vegetais, né? Antes dos animais, que é para ter o que comer, né? É uma cadeia alimentar que foi criado o mundo, né? Nessa sequência, né? Então vieram os animais assim nessa sequência, né? Tá bom? Então vamos lá. Tá. Também agora o homem contém em si algo, qual um ramo descendente,
semelhante às outras figuras animais, deve separar-se da evolução geral. O que o homem leva em si como disposição, seja para o bem ou para o mal, para a sabedoria ou para a estupidez, para o belo ou para o feio, representa a possibilidade de uma subida ou de um atraso. Tal qual a figura animal se desenvolveu rumo ao afastamento, a raça dos maus, com seus feios rostos, se desenvolverá, afastando-se da humanidade que progride, que ruma ao encontro da espiritualização e que alcançará a meta futura da humanidade. Assim, o futuro não verá somente as figuras animais, que são imagens encarnadas das paixões humanas, pois numa raça viverá aquilo que agora o homem esconde em seu íntimo como parte do mal, algo que hoje ele ainda pode esconder, mas que mais tarde se manifestará, o que então ficará em evidência, se nos tornará claro graças a uma consideração que talvez lhes possa parecer estranha. Vamos ler um pouquinho mais. Deve ser-nos claro que essa separação dos animais era efetivamente necessária ao homem. Cada figura animal que nos tempos passados se separou da corrente geral significa que o homem evoluiu um grau acima. Pensem no fato de que todas as particularidades, agora subdivididas entre os animais, se encontravam no homem. Ele foi purificado delas e, por isso, pôde continuar a se desenvolver. Se tivermos diante de nós um líquido turvo e fizermos com que as impurezas se depositem no fundo, em cima permanecerá a parte mais sutil. Da mesma maneira, nas feições dos animais se depositou a parte mais grosseira daquilo que o homem não poderia usar em seu atual estágio evolutivo. Foi pelo fato de ter expulsado do curso de sua evolução as figuras dos animais, seus irmãos mais velhos, que o homem alcançou seu nível atual. Assim, ascende a humanidade, eliminando de si, a fim de purificar-se, as configurações inferiores, e continuará a ascender, eliminando novamente de si um reino da natureza, o reino da raça má. É assim que a humanidade prossegue em seu caminho ascendente. E cada uma de suas qualidades atuais, o homem a deve ao fato de ter eliminado de si determinada figura animal. Quem observa com olhar claro e evidente os diversos animais sabe perfeitamente o que devemos a cada um deles. Assim, ao olhar a imagem do leão, nós concluímos: se não existisse o leão, o homem não teria esta ou aquela qualidade, pois foi pelo fato de tê-lo expulso de si que eles adquiriu. E assim se dá com todas as demais figuras do mundo animal. Então, podemos dar uma paradinha. Então, o que ele diz é que cada animal, isso que você chamou de especialização, Gui, ele tem como característica também, um é predador, o outro é muito corajoso, o outro é muito voraz, o outro é muito feroz, né? Acho que o leão é a ferocidade, né? A preguiça é preguiçosa, entendeu? O burro é teimoso, assim, né? É isso que a gente vê no animal e reconhece, né? Isso seria do homem. O homem teria tudo isso. E no momento que chegou naquele estágio, foi eliminado, criando um outro ser que tinha aquele excesso. Nós temos tudo, mas não em excesso, e não no físico. Nós temos no corpo astral, nas emoções nós temos, né? E o animal, então, ele, ao ser retirado daquela massa, que ele fala daquela água congelada lá, que se retirado da massa, saiu aquela impureza, aquele excesso, e fez com que o homem fosse ficando mais sutil, né? Ele é feroz, mas ele pode se controlar. Ele é preguiçoso, mas ele pode se controlar. Isso, entendeu? Foi dando a dosagem certa de cada qualidade ou de cada defeito, né? Assim que eu entendo. Como é que vocês entendem? Eu nunca tinha pensado assim,
porque na astrologia a gente vê nas casas, né, esse desafio em toda essa parte mais esotérica do homem sendo formado e por essas forças animais também, né? Mas nunca tinha pensado dessa forma, dessa forma como aqui o livro foi colocado, e como esses animais ainda vivem em nós, né? Vivem na nossa alma, né? Tem horas que a gente diz, a mãe pode ser uma leoa defendendo seus filhos. A gente sabe, né, que tem essas imagens, né? Então, agora, naquele período, naquele texto, aquele parágrafo anterior, que ele já começa a falar da raça dos maus, o que ele vai dizer, ele está preparando, é que nós ainda temos mais uma camada para sair. Que é isso que ele chama a raça dos maus. O homem ainda está com esse excesso. Quer dizer, o verdadeiro homem da próxima era, que a gente está na quinta, né? Para a sexta, vai ter que dar uma descascada ainda. Aí acrescento eu agora, né? Uma imagem que eu estou fazendo agora. Talvez tudo isso que nós estejamos assistindo, essas barbaridades que a gente está vendo, as pessoas se comportando de uma forma muito estranha, quase não humana, não é? Que seja um pouco já a manifestação visível dessa maldade, dessa algo que está na alma humana ainda em excesso, não é? Que talvez não seja individual, que a gente, cada um não possa lidar em si mesmo, não cabe a nós lidarmos com essa maldade. A maldade está no grupo humano, quer dizer, cada homem carrega dentro de si ainda esse homem mau. Então vai haver uma outra depuração, é o que ele está dizendo. É como se fosse criar uma outra raça, né? Que está aparecendo no homem muito forte, né? Com todas essas guerras, todas essas disputas, e individualmente, assim, os homens estão ficando, a quantidade de assassinato, de assalto, tudo isso que a gente vê horrível no jornal, que está aumentando, parece que é uma borra que está subindo. Agora, trazendo para essa leitura, parece que está subindo assim uma borra, e vai chegar uma hora, vai ter que tirar a borra, né? O que vocês acham? De onde vêm essas pessoas más que ele diz, né? Que vai... Fale. Começou a fazer mais sentido agora, em relação à explicação que o Luiz nos passou primeiro e a sua, em contraponto, então, uma terceira visão, né? Em contraponto à visão das espécies, né? Então, ficou mais claro. Mas ainda tem uma casca para tirar, né? Tem assim, sabe? Está faltando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tanto de animalidade ainda temos em nós. Ainda tem um bicho solto aí, ainda tem, né? E a gente está claramente evoluindo para que esse negócio saia, né? A gente está indo para trás, literalmente. Agora faz até mais sentido, e tudo isso que a gente está, meu Deus, não é possível, onde é que você vai parar? Né? Aí ele explica aqui, engraçado, escreveu isso há 100 anos, né? Ele explica que é porque ainda tem uma casca para sair, ainda tem isso, né? Talvez a gente lendo isso há 40 anos, 30 anos, não ficasse tão claro como agora, nesse momento que nós estamos, né? Que as coisas estão tão complicadas, né? Então, vamos continuar a leitura. Vamos lá. Então, estamos falando do leão, né? Mundo animal. Aqui. Ora, todas as 5 etapas evolutivas da humanidade, as diversas épocas culturais pós-atlânticas, da proto-hindu até a nossa, têm existido, na realidade, para fazer evoluir a inteligência, a razão e tudo que esteja ligado a essas duas faculdades. Nada disso existia no período atlântico. Existiam, então, a memória e também outras faculdades, mas desenvolver a inteligência e tudo que está a ela ligado, com um olhar voltado para o mundo exterior, é tarefa do 5º período. Quem dirige o olhar clarividente ao mundo em redor se pergunta: a que os homens devem o fato de se terem tornado inteligentes
Que figura animal nós expelimos a fim de nos tornarmos inteligentes? Por mais singular ou grotesco que possa parecer, no entanto, é verdade que o homem jamais teria podido conquistar a inteligência caso não houvesse em seu redor animais representados pela natureza equina. Em tempos mais antigos, o homem ainda sentia esse fato. Todas as íntimas relações que se desenrolam entre certas raças humanas e o cavalo provém de um sentimento comparável ao misterioso sentimento de amor entre ambos os gêneros, de um certo sentimento a respeito do quanto o homem deve a esse animal. Por isso, quando surgiu a nova civilização do antigo período hindu, era um cavalo que desempenhava um papel misterioso no culto, no serviço divino, e todos os costumes que se ligavam ao cavalo remontam a esse fato. Ao olharmos para povos que ainda estavam próximos da antiga clarividência, por exemplo, para os antigos germanos, e vermos que eles afixavam crânios de cavalos diante de suas casas, isso nos reporta a consciência de que o homem superou um estado ininteligente por ter eliminado essa forma. Existe uma profunda consciência de que a conquista da inteligência está ligada a isso. Basta recordarmos Ulisses e o cavalo de Troia, feito de madeira. Ah, sim, em tais lendas há uma profunda sabedoria, uma sabedoria bem mais profunda do que em nossa ciência. Não é por acaso que nelas, frequentemente, é usado um modelo como um cavalo. O homem despontou para uma figura que, por assim dizer, ainda continha o elemento que se encarnou no cavalo. E na imagem de Centauro, a arte representou um homem ainda unido a esse animal, a fim de relembrar o grau evolutivo do qual o homem saiu e se libertou para tornar-se o homem atual. Interessante essa coisa do cavalo com o homem, né? Isso, o homem sempre, todas as civilizações, o cavalo é muito presente, né? O cavalo saiu há 100 anos atrás da vida dos homens, quando o carro apareceu. Mas já imaginou que as cidades eram cheias de cavalo, tinha cheiro de cavalo, as casas tinham estrebarias, né? Quando naqueles lugares mais ermos, assim, o cavalo e o boi, o cavalo e o boi, né? Eles moravam, a gente vê naquelas casas antigas no norte da Europa, lugar que tem muita neve, morava junto, o telhado é o mesmo, né? O homem mora aqui e o curral é do lado, porque o calor dos animais aquece os homens, né? Essa ligação do cavalo e do boi, né, com o homem é muito forte. Agora, há 100 anos que o cavalo saiu da nossa vida, gente. Quer dizer, o homem, parece que a inteligência do homem melhorou, né? O homem moderno não tem um cavalo, tem um carro, né? Então, a possibilidade... Fala, né? Escuta, quantos cavalos tem um carro, né? E é a potência. A potência, né? Quantos cavalos precisa para X potência um carro, né? Mas a alma humana está muito ligada ainda a isso, né? É muito ligada a esse bicho, né? Que ajudava a arar, que transportava, que fazia todo o serviço, né? Com ele, né? Melhor amigo. Quantos heróis que o melhor amigo é o cavalo, gente? Que a gente vê em filme, né? O cavalo inseparável, o cavalo volta só. É muito bonita essa relação do homem, né? E o cavalo tem aquela coisa da lealdade, né? Tem essa coisa também dessa lealdade com o dono, né? Então, podemos continuar. Tudo que, dessa forma, aconteceu no passado para conduzir a humanidade atual se repetirá no futuro num nível superior. Porém, não é como se devessem suceder no futuro as mesmas coisas do mundo físico. A pessoa que se torna clarividente entre os planos astral e o devajânico, que se evidencia como, cada vez mais,
o homem enobrece e aperfeiçoa o que ele deve à eliminação da natureza equina. O efeito disso será a espiritualização da inteligência. O que hoje é mero intelecto, mera inteligência, ele elevará a espiritualidade depois da grande guerra de todos contra todos. Isso será vivenciado por aqueles que houverem atingido a meta. O aspecto que pôde desenvolver-se em consequência da eliminação da natureza equina se mostrará em seus frutos. E agora imaginemos um clarividente olhando para o futuro da humanidade. O que se evidenciará para ele? Tudo que o homem preparou através das 7 épocas culturais, pois sua alma esteve encarnada nas civilizações passadas e estará também nas futuras. Tudo isso se encarnará numa época seguinte e sobreviverá no período mais espiritual, depois da grande guerra de todos contra todos. Em cada época, ele absorveu tudo o que havia para ser absorvido. Pensem retroativamente sua alma em como os senhores viveram na antiga civilização hindu. Lá absorveram os maravilhosos ensinamentos dos santos rishis. E mesmo os que tenham esquecido, mais tarde, os recordarão. E assim progrediram de uma encarnação para outra, tendo podido aprender o que lhes possibilitaram as culturas persa, egípcia e greco-romana. Hoje, isto é inerente à alma, não se mostrando assim no rosto como expressão exterior. Os senhores continuarão a viver na época da Filadélfia, continuarão a viver rumo ao tempo que será dominado pelo Amém. Caso aqui, vide página 84. É aquilo que vimos anteriormente, aquela carta, né? Posterior à Filadélfia. Né? E cada vez mais se desenvolverá uma comunidade humana que exibirá os rostos humanos o que se preparou em nossas épocas. Aquilo que já agora atua em suas almas, aquilo que os senhores absorveram através do período hindu, se mostrará em sua fisionomia na primeira época do próximo período, após a grande guerra de todos contra todos. O que o homem adquiriu na época proto-persa modificará o rosto na segunda etapa, e assim, de etapa em etapa. Tudo que os senhores acolhem em suas almas enquanto aqui sentados, os ensinamentos espirituais de hoje, que se ligam às suas almas, tudo isso terá seus frutos manifestos na época seguinte à Grande Guerra. Hoje, os senhores unem à vida de suas almas o que os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas proporcionam. Os senhores levam isso para casa. Ninguém conseguirá ler os seus rostos, nem hoje, nem tampouco após os séculos. Mas tudo se evidenciará após aquela grande guerra de todos contra todos. Então, advirá um 5º período, em que seus rostos, os senhores levarão a imagem disso. Em suas testas estará escrito o que os senhores terão elaborado agora, aquilo que agora os seus pensamentos e sentimentos. Então, essa é a nova raça que vai evoluir, essa raça que tudo que tem dentro de si se manifesta. Como ele diz, hoje em dia você não sabe quem é bom e quem é mau. Então haverá uma separação. Os homens maus vão ficar feios, vão ficar grosseiros. E acredito que os homens bons, esses que... Perdão. Eles, então, isso ficará manifesto. Quer dizer, à medida que você lê essas coisas, seu rosto não muda. Aí, no futuro, mudará. Isso iria te sutilizar a expressão, não é? Você vai ficar mais sutil, eu sei lá, vai aparecer aqui um negócio. Né? Eu já ouvi dizer que vai ter um código de barras aqui, assim, né? Como já tem essas listinhas, né? Mas, enfim, ficará visível se você é uma pessoa com essa índole ou se você é uma pessoa com outra índole, né? É isso que ele quer dizer. Haverá ainda mais uma
na realidade, é uma elevação de um grupo, né? E o outro vai se densificar. E como eu acho que não existem mais animais para serem criados, ele vai criar uma raça de homens que ele chama raça dos homens maus, que é um homem bestializado, né? Um homem mais grosseiro, mais, né? Que também expressa no rosto a sua bestialidade, né? Sua maldade, sua má intenção, né? Que hoje em dia você não sabe quem é bom, quem é mau. Sabe pelas ações, pelo rosto, não. Ainda mais faz plástica, bota botox, não sei o quê, né? Você vê os políticos aí todos bonitinhos, peruca, pinta o cabelo, você não sabe, né? Até padre, então, Faz implante, né? faz implante de cabelo. Surreal. É, E tá bom. Você fala que a própria beleza é utilizada como meio de se rentabilizar e monetizar, né? Então, é uma maneira a perversa, né, de se usar, né? As pessoas bonitas hoje em dia até se declaram, poxa vida, mas eu sou estigmatizado, né? Perseguem por eu ser bonito. Então, Coisa mas em outro livro, diversão total, uma coisa... o Steiner está falando de encarnar, de encarnação, de coisa assim. Ele fala uma coisa muito bonita, que é assim, onde, quando você morre, o seu corpo, que sobra de você, não é? Quando você vai reencarnar, uma parte vira outra, assim. Por exemplo, as mãos, se você foi uma pessoa que fez boas obras, mãos, aquilo vem, se as mãos, a energia das mãos, como na modelagem, aquele barro você pega no modela, então aquela energia que era das mãos vira o rosto. Então, a ideia é que uma pessoa bonita, ela fez boas obras na outra encarnação. Ela já traz no rosto a manifestação das obras. E aí, o que o Steiner diz, que a partir daí as pessoas que ainda reconheciam que isso representava uma vida passada com boas obras, tinham adoração por essa pessoa. Já você viu uma pessoa bonita, você respeitava, porque ela tinha feito boas obras na outra vida. É daí que começa essa, segundo Steiner, espiritualmente, aqui como ele fala, porque você que tem qualidades clarividentes, você pode ver numa pessoa naturalmente bonita uma pessoa que fez boas obras. Isso é o que o Steiner diz. Mas hoje em dia... Fale. É que tem essa questão do padrão de beleza. Por isso que eu ia dizer, mas hoje em dia tem uma indústria, né, para você... o padrão de beleza, você entra naquele padrão e todo mundo fica bonito à força, né? A Suécia, por exemplo, é um local de gente boníssima, né? Só tem gente boa lá, né? Mas não, a Suécia eles são muito bonitos, é muito bonito. Não, então, eles são todos Na espiritualmente Noruega são mais bonitos ainda, a Noruega. Nossa, eu nunca vi gente tão bonita como para meu gosto, né? É o padrão de beleza que se tem aqui, né? Entendeu? Então, assim, é muito estranho. Bom, enfim. Mas olha, meu filho, isso que... raciocínio não, mas tudo bem, desse raciocínio não. Por enquanto, vou me limitar a minha insignificância, mas eu não dou conta desse raciocínio, não. Eu acho assim, que essa questão da beleza é realmente uma pegadinha. É claro que é uma pegadinha, Gui, porque, inclusive, os padrões de beleza nas diferentes civilizações é diferente. Mas o que eu entendo que o Steiner diz, que eu sempre tento entender o Steiner, né? Que ele não... Eu acho que ele quer dizer aquela coisa que tem gente que nem é tão bonita, mas tem um magnetismo, não é verdade? É uma luz, né? Tem gente que tem uma luz. Tem gente que nem é tão bonito assim, né? Às vezes uma pessoa mais bonita é fria, é esquisita. A gente conhece isso na escola, né? Assim, sempre tinha aquela menina linda que não abria a boca, era medo, quase medo, né? Tímida, bonita, tímida, entendeu? Não é essa, é aquela que
E tem aquela, eu entendo assim, que aquela, não tem outras que nem são tão bonitas, mas a gente fala que tem um coração bom, que tem uma postura. Eu entendo isso como beleza, né? Bom, É isso que ele quer dizer, né? Eu entendo assim, não é aquela beleza de anjo, né? Ele quer dizer que é uma pessoa que tem um certo magnetismo, né? Que você já nasce com aquele carisma, né? Então, é que uma você falou, suavidade, né? Eu vejo, a gente olha para alguns semblantes e a gente vê uma suavidade, uma leveza, um brilho no olho. E as obras também, não é? A maneira de tratar o outro. Aí você vê, não é só o bonito, não é o bonito assim, socialmente bonito, é uma outra qualidade, não é? A pessoa te dá uma paz, não é? Você fica do lado da pessoa. Tem umas crianças que você até senta perto, você sente uma paz do lado da criança, não é? Tem crianças que são assim, eu quero dizer, da beleza, desde pequena, né? Que se manifesta, né? Enfim, a gente tem muito para aprender e muito para entender, viu, gente? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque eu participo do Departamento de Ciências da Religião da PUC, né? E a coisa mais difícil de estudar Steiner, né, na universidade, e é uma judiação, né? Às vezes são essas pegadinhas, sabe assim, essas palavras que impedem, faz, tipo assim, eugenia, a gente tem textos, eu li anos atrás sobre isso, e o quanto, né, ganharia, né, assim, né, da gente arrumar esses conceitos, né, ampliar, porque como isso enrosca, e aí as pessoas não querem nem ler, não querem nem estudar, porque pega, às vezes, né, e como a gente tem, assim, um material, né, dentro da filosofia, que pega essas partezinhas aí. A pessoa já vai ler procurando já as coisinhas para procurar, para dizer, olha assim, olha só como Steiner valoriza, isso é coisa de coisa americana, não, de coisa de Hitler, é coisa de nazista, é a raça, não sei o quê, não sei o quê. Dois textos bem fortes, assim, contra a antroposofia. Mas, gente, todas as raças têm pessoas lindas, né? Todas as raças têm pessoas lindas, né? E as misturas das raças, às vezes, são pessoas lindas também. Tem nada a ver, né? Isso é um olho muito bitolado, que só vê o modelo da beleza, né? E não é isso que ele quer dizer. O Stalin nunca disse essas coisas assim. Ele sempre está falando pelo lado espiritual. Imagina se o Stalin vai se preocupar com beleza. Não é isso que ele quer dizer. E fala assim, Vanessa, eu acho assim que o fato de o Steiner falar sobre espiritualidade, mesmo em religiões que são já correntes, eles não entendem a espiritualidade como é trazido e criam esse grande impasse, né? Porque ele tá juntando um monte de religiões juntas e fazendo uma nova. Literalmente, ele está fazendo uma grande um grande caldo, um grande caldo cultural, e esse caldo cultural ele vai em camadas, ele vai construindo o que a gente é hoje, né? Acho que tem muito a ver com uma visão sociológica, porém sem o espírito, sem levar em conta que a gente volta e que a gente está retornando, enfim. Sim, eu vejo isso claramente. Acho que sociologia e antropologia, ela ficou num lugar extremamente superficial, então você não consegue mais estudar nada. E eu não quero mais, né? Porque fica num negócio tão basal que é isso, tudo é eugenia, tudo é preconceito, tudo é... Ainda mais na PUC que está tendo um de antissemitismo, né? Uma coisa assim que é uma loucura, né? Dá, né? A gente não consegue mais trabalhar textos, porque todos, né? Então, assim, quando tira o Monteiro Lobato, quando tira, né, os contos de fada... Incrível. Acabou, né? Acabou. Desculpa, é que, tipo, mas a gente aqui... Tanto que o meu texto é riscado, porque isso daqui a gente discutiu uns 5 anos atrás, né? E eu falava assim, mas a gente tem que pegar outros textos do Steiner. Não, mas eles pegam uma coisa
fora, né? É. Eu deixei lá, prefiro estudar aqui nos grupos do que lá, porque Vanessa, por isso é que eu sempre digo, pergunta, qual é o livro mais importante de Steiner? Você tem que ler, você tem que ir lendo assim, um de enfiada, porque um convida para o outro. Isso aqui, por exemplo, em outro livro, está mais claro. Ele vai, entendeu? Cada livro são portas para os outros livros. Se você não tiver uma leitura assim, no mínimo, para você ter uma visão geral, você fica especializado, fica igual o cavalo lá, entendeu? Isso é cavalo, isso é jacaré, isso é rinoceronte, isso é colibri, entendeu? Entendeu? E não é. Você tem que ler um pouco e você tem que fazer a sua síntese. Cada um de nós, dependendo da sua raça, do jeito que foi criado, sua mistura, porque aqui no Brasil todo mundo é misturado, né? Aqui não tem eugenia possível aqui, né? Não tem, não tem. Então, a coisa aqui, eu acho que é o lugar certo para ler Steiner aqui no Brasil, porque não tem. Ninguém pode chegar aqui e bater no peito e dizer, eu sou puro, entendeu? Sou puro o quê? Tu é puro o quê, criatura? pura mistura. Pura mistura. É pior do que risoto de Natal, nós somos, não é assim? Aquele que tem de tudo. Tá bom, vamos continuar. Assim, depois da guerra de todos contra todos, aflorará, se revelará gradualmente aquilo que agora está escondido na alma. Imaginemos a eclosão da grande guerra. A alma que tiver ouvido o chamado, que o princípio crístico terá feito ressoar da época em época, passará a viver tudo o que está indicado nas 7 cartas. Durante as 7 épocas terá sido introduzido o que essas 7 épocas podem proporcionar. Imaginemos como a alma aguarda e como ela renova esse aguardo. Cada época cultural lhe colocou um selo. Os senhores está selado aquilo que os hindus escreveram na alma. Os senhores está selado aquilo que os persas, os egípcios, os gregos, os romanos escreveram na alma e aquilo que nossa época cultural está escrevendo. Os selos serão abertos, ou seja, as coisas que estão escritas se manifestarão exteriormente depois da grande guerra de todos contra todos. E o princípio, a força que guia os homens para que em seus semblantes se manifestem os verdadeiros frutos das nossas épocas culturais, esse princípio, essa força, nós devemos ver no Cristo Jesus. 7 selos devem ser descerrados de um livro. E que livro é esse? Onde se encontra? Tenhamos bem claro que é um livro. No caso, Bíblios. Bíblios, em grego. Bíblios em grego. No sentido das escrituras. A palavra livro só aparece na Bíblia em pouquíssimos locais, e isso não pode ser esquecido. Se abrirmos o Velho Testamento, ela aparece no Gênesis 5.1. Esse é o livro do gênero humano, criar o homem. Deus o fez à semelhança e criou um homem e uma mulher, e assim por diante. Depois poderão procurar onde quiserem, e apenas encontrarão a palavra novamente no primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 1. Esse é o livro do nascimento de Cristo Jesus, que é filho de Davi, o filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. E assim por diante. Novamente, as gerações são enumeradas. É enumerado aquilo que flui através de longas gerações. E o conceito livro aparece novamente aqui, no Apocalipse de João. Aparece onde consta que somente o Cordeiro é digno de abrir o livro com os 7 selos. A expressão livro é sempre usada de maneira unitária, jamais de outra forma. Ora, é necessário compreender os documentos literalmente. Não se faz, desse modo, referência a um livro no sentido contemporâneo. A expressão registro manteve bem mais, em nossa época, o antigo significado da palavra livro. A palavra livro é empregada na Bíblia quando se registra algo sucessivamente, quando uma coisa depende da outra.
quando, portanto, é registrada a propriedade para que essa possa ser herdada. Trata-se, pois, de um documento pelo qual é criada uma base para aquilo que se reproduz. No caso do Velho Testamento, a palavra livro se refere a um documento onde são registradas as gerações que se sucedem por meio de sangue. Aqui, ela não é usada em nenhum outro sentido a não ser o de que as gerações sejam registradas. A seguir é empregada do mesmo modo no primeiro Evangelho de Mateus para registrar a sequência das gerações. Portanto, tudo o que sucede no tempo é anotado no livro. Jamais se quer dizer outra coisa como com livro, a não ser o registro daquilo que se sucede no tempo, no sentido aproximado de crônico, história. O livro da vida, que agora é depositado na humanidade, no âmbito da qual, de uma época cultural para outra, é inscrito no eu do homem, o que cada época propicia, esse livro, que está escrito nas almas dos homens e que será selado depois da grande guerra de todos contra todos, também é referido aqui no Apocalipse. É nesse livro que constam os registros das épocas culturais, assim como, através das gerações, foram feitas as inscrições nos antigos livros de registro genealógico. Aqui ocorre o mesmo, só que agora é registrado aquilo que o homem conquista para si espiritualmente. E como, por meio de inteligência, ele conquista para si tudo que é possível de ser considerado em nossa época, pouco a pouco o progresso desse desenvolvimento deverá ser representado imaginativamente pelo símbolo, que corresponde à inteligência. Pelo fato de, na época hindu, o homem ter vivido com uma disposição anímica em que prescindia do mundo físico e voltava o olhar para o espiritual. Na primeira época, depois da guerra de todos contra todos, ele vencerá o sensorial físico. O homem será vencedor pelo fato de se apossar daquilo que foi escrito em sua alma na primeira época. E mais, aquilo que se sobressaía na segunda época cultural, a superação da matéria pelos protopeças, esta superação nos aparece na segunda época, depois da guerra de todos contra todos, como a espada, que aí significa um instrumento para vencer o mundo exterior. O que o homem adquiriu na época cultural egípcio-babilônico, ao aprender as medidas, ao aprender a medir tudo com justiça, no período após a guerra de todos contra todos, se nos manifesta representado pela balança, terceira época. E a quarta época nos anuncia algo pertencente ao mais importante âmbito, aquilo que o homem se apossou na quarta época do nosso ciclo por intermédio do Cristo Jesus e de seu aparecimento. A vida espiritual, a imortalidade do eu, o fato de que de tudo o que não é adequado à imortalidade, tudo que está fadado a morrer, desmoronar, deve ficar em evidência para essa quarta época. Eu não sei se vocês estão notando aqui, que ele faz assim uma retrospectiva, quando ele começa a falar primeira época, segunda época, ele faz uma retrospectiva das cartas também. Lembra disso? Quando a gente viu lá as sete cartas, não, as cinco cartas lá que ele escreveu, que a gente leu algumas páginas atrás, os Efésios, que é as cartas que ele escreveu, onde ele vai nomeando e que o Steiner faz a relação com a época cultural. Aqui é a mesma coisa. Ele faz a relação com a época cultural e o que os homens adquiriram naquela época cultural, né? Então, na primeira foi a superação da matéria pelos protopeças. Não, essa foi a segunda, né? Não foi nisso, não. Primeira época, ele vencerá o sensorial físico, né? Primeira época. A segunda, a segunda época é a superação da matéria, quando o homem ele domina os animais e domina a terra, que ele ele começa a agricultura, é um grande período, né?
desse homem lavrador, desse homem que domina os animais, que começa a fazer a sua vida em torno das cidades com esses animais e com essa produção. Na terceira, então, é a espada, não é? É Egito babilônico, que é a justiça, que é a balança, não é? A terceira é a balança. E aí a quarta é o aparecimento do Cristo, que é a imortalidade do eu, a vida espiritual. Então, é a presença da superação da matéria, no sentido do que o Cristo, da transubstanciação que o Cristo ensina, não é? Como ligar a matéria ao espírito, né? Então, ele traz isso, essa imortalidade da alma, né? A quarta época. Então, isso tudo, aí eu estou aqui deduzindo também que se nós temos todo esse processo reencarnatório, se uma pessoa já reencarnou em cada época dessa, ela tem na própria alma todas essas vivências que ela passou, né? Cada época ela passou uma vivência. Então, essa é a riqueza também que se pode explicar da reencarnação. Você sempre reencarnar numa época e sempre você aprende alguma coisa. Porque se você morreu lá na época proto-persa, entendeu? E você está perdido, você acabou, não conheceu o Cristo, não conheceu as outras épocas, nada, como é que fica? Então, a explicação aqui espiritual é que você volta, né, para você aprender mais, para você poder fazer um caminho, né? Um caminho que vai te levar para esse caminho, a possibilidade de agora, depois da guerra de todos contra todos, fazer parte dessa raça que tem em si e que manifesta em si essa raça dos homens, ele chama raça dos homens bons, ele chama. Esse é o caminho, né? Através dessa sucessiva, estou entendendo o que ele aqui está falando? Você tem na sua alma, porque você já passou por essas sucessivas fases, junto com a Terra, junto com a humanidade, né? O que vocês acham? Como é que vocês encaram isso? Entendem isso? Temos reminiscência dentro de nós, né? Temos outros tipos de memória, né? Temos uma caixa preta, não é? Que a gente descobre que dentro da gente tem caixa preta e que a gente carrega pela vida, né? Porque a alma é imortal, né? É isso que é imortal, é a alma. É essa que usa o corpo como esses astronautas agora pegaram, não passaram 9 meses lá no espaço e não voltaram. Dentro tinha uma alma, quer dizer, o corpinho do astronauta é a alma. Aquela casca que eles usaram é o corpo, não é? Então, tem um deles que eu vou passar para vocês o link, desculpa tá. já interrompendo, Mário. Falando primeiro da fé, o homem esse, né, não foi a mulher, da fé dele, e o segundo em relação a como ele viu a Terra sob totalmente o outro ângulo, né, do que a gente faz com esse planeta, a camada que existe muito, muito, muito tênue, muito fina ao redor da Terra, separa essa atmosfera e nós aqui terráqueos não nos damos por conta, né? Essa camada da atmosfera é tão pequena aí que a gente faz aqui embaixo, mas me chamou muita atenção quando ele fala em fé. Me chamou a atenção, assim, despertou. Então, que um homem que estava fora do planeta físico tem essa Mas olha, mas é interessante. Se você pensar bem, é porque esse pessoal ligado à ciência não pensa. E não pensa. Eles têm tanto medo de pensar. Eles pensam ciência, ciência, ciência para se dopar, para não pensar.
Porque, gente, como é que você pode fabricar um foguete e jogar se você não tem fé? Não existe. Você tem que ter fé em alguma coisa. Você tem que acreditar em alguma coisa. Né? Não é só números, não é só peças juntadas. Você tem que ter muita fé para jogar um foguete lá não sei para onde e achar que ele vai voltar. Né? Fé e você, na ciência, na humanidade, nos materiais que ele conhece, você tem que ter confiança nas coisas. E se você, isso tudo para nós, a gente sente como Deus, eles ficam achando que é o metal que tem valor, entendeu? Não pensa que ali tem um todo, tem uma... É quase como se fosse assistisse uma peça, vários atores, várias pessoas, um fez o figurino, o outro fez... Isso se chama Deus, esse todo, né? É guiado por uma força. É tão fácil, eu acho tão fácil ver Deus na matéria. Eu acho o lugar mais fácil de ver Deus na matéria, vocês sabem disso? Fica procurando Deus em outro lugar, você procura na matéria que é o mais fácil de você ver. Ele se manifesta, gente, né? Você vê a matéria mudar de forma, eles bombardeiam o átomo, não sei o quê. A manga né? A maneira de ver Deus, né? Praticamente. Tudo. Se você vai lá naquele lugar da partícula, Gui, que é aquele, como chama? Na Suíça, Lá no Cerne. Meu Deus, aquilo ali, gozada, você sente uma energia diferente lá. Entendeu? Você sente que lá está acontecendo uma coisa fora de controle. Tudo que está fora de controle quer dizer o quê? Que alguém que a gente não conhece está controlando, tá certo? E é bonito ver a quantidade de jovens lá, e indo ver a fusão dos átomos lá, né? Então, eu acho que é fácil ver Deus na matéria. É onde ele se manifesta melhor, né? É na matéria. É a especialidade dele, né? A matéria, né? Com certeza. Tá bom, vamos continuar. Estamos acabando, né? Estamos. Sim. Assim sucessivamente vem à luz tudo que foi preparado em nossas épocas, sendo-nos indicado pelo símbolo que corresponde à inteligência. Leiamos a abertura dos 4 primeiros selos do 6º capítulo do Apocalipse de João e veremos que tudo o que aqui é revelado se expressa de etapa em etapa numa grandiosa simbologia, vindo a tornar-se manifesta um dia. E eu vi, e veja, um cavalo branco. Eis a indicação de que a inteligência espiritualizada está surgindo. E aquele que montava tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e ele se pôs a caminho para dominar, para que vencesse. E quando o outro selo foi aberto, ouvi o outro animal dizer: vem. E veja, saiu um outro cavalo vermelho, e aquele que o montado foi dado tirar a paz da terra, para que eles se estrangulassem mutuamente, para que se sucumbisse aquilo que não é digno para acompanhar a ascensão da humanidade. E a ele foi dada uma grande espada. E quando foi aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: vem. E vi, e veja, surgiu um negro cavalo, e aquele que o montava tinha uma balança em suas mãos. E ouvi uma voz entre os 4 animais dizer: uma medida de trigo por um tostão, e 3 medidas de cevada por um tostão. Medida e tostão para indicar o que a humanidade aprendeu durante a terceira época. Os frutos são levados para outro lado e desselados. E na quarta época, apareceu Cristo Jesus para vencer a morte, e a revelação dessa conquista nos fica evidente. E quando foi aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal dizer: vem. E vi, e veja, surgiu um pálido cavalo, e aquele que o montava tinha o nome de Morte, e o Hades acompanhava. Veja, um pálido cavalo.
tudo isso decai, degenera na raça dos maus. Porém, o que ouviu o chamado, que superou a morte, participa da vida espiritual. Os que entenderam o eu sou, o seu chamado, são esses que os que superaram a morte. Eles espiritualizaram a inteligência. E agora, o que eles vieram a ser não pode mais ser simbolizado pelo cavalo. Deve surgir um novo símbolo para os que entenderam dever seguir o chamado daquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eles aparecem sob o símbolo dos que vestem roupas brancas, que adotaram o envoltório da vida espiritual imortal e eterna. A seguir, nos é relatado como surge tudo que se eleva para o bem e tudo que decai para o mal. Isso expresso claramente. E quando se abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas daqueles que haviam sido molados, por causa do amor, a palavra de Deus e o testemunho que haviam dado. E eles bradavam em voz alta e diziam: Senhor, santo e verdadeiro, por quanto tempo tardarás a fazer justiça e vingar nosso sangue junto aos habitantes da terra? E a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem mais um pouco, até que juntassem todos os seus companheiros e irmãos, que também ainda deviam ser mortos como eles, ser mortos quanto à figura exterior para reviver no plano espiritual. Como isso a se expressar? Temos presente o que, na vida antroposófica correta, se deduz do mundo sensorial exterior, como foi o que descreveremos as 7 estrelas. Retrocedemos a Saturno e mostramos como surgiu o corpo físico humano, como ele foi constituído de calor. Vimos como surgiu o Sol. Em espírito, acompanhamos o delinear desse mundo. Para nós, o Sol não é apenas um Sol físico. Ele é o portador da vida que aparecerá em sua forma mais elevada, como vida espiritual, no futuro dos homens. A Lua, para nós, é o elemento que detém o fio impetuoso da vida e desacelera o homem na medida necessária. Vemos, assim, potências espirituais no Sol e na Lua. E o que adquirimos como sabedoria antroposófica, também isso aparece devidamente simbolizado na época futura. Sol e Lua surgem diante do nosso olhar espiritual como aquilo que nos construiu como seres humanos. Simbolicamente, o globo solar físico exterior e a lua exterior desaparecem e se transformam em algo como um ente humano, porém em forma elementar. E vi abrir-se o 6º selo. E veja, houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua ficou como sangue. Tudo isso é o cumprimento simbólico daquilo que buscamos na vida espiritual. Vemos, pois, que é profetizado em significativas imagens para a próxima época o que se prepara no atual. Hoje trazemos em nós, de modo invisível, aquela transformação a qual procedemos com as etapas evolutivas Sol e Lua, quando o físico se transforma nos elementos espirituais. Quando o olhar clarividente se volta para o futuro, de fato, o físico desaparece, e o símbolo da espiritualização da humanidade se apresenta diante de nós. Em traços, ponto audazes, indicamos hoje o que nos devem dizer os 7 selos e sua revelação do Apocalipse. Contudo, deveremos aprofundar-nos ainda mais nisso. Então, muito daquilo que hoje nos poderia parecer inverossímil se tornará completamente nítido. Porém, já agora vemos como se concatenam interiormente as poderosas imagens do presente e do futuro da evolução humana, vislumbradas pelo vidente. Como isso adentra um futuro mais longínquo, e por isso nos dá impulsos cada vez mais fortes para que nós mesmos adentremos o futuro e ajudemos na espiritualização da vida humana.
Nossa, tem coisa aqui para a gente entender, hein? Isso aqui, ele agora vai... Eu acho que a gente vai precisar pegar um pouco o Apocalipse mesmo, voltar no próprio texto e ler um pouco esses selos, essas últimas 2 páginas, não é? Essas letrinhas miúdas, tudo. Isso aqui era bom ler no original, para ver o contexto, sabe? Para a gente ficar com isso bem claro, né? E também olhar os selos, né? Aqui o desenho dos selos, que isso também tem tudo a ver, né? Aqui, né? Ele vai falar sobre tudo isso ainda, né? Ele já falou sobre o 1, 2. Isso. Ah, tem os cavalos aqui, ó. No terceiro, vocês estão vendo que tem os cavalos aqui? Aqui no final do livro, né? O terceiro selo, ó, embaixo tem os cavalos, ó. E os 4 cavalos aqui, né? É isso aqui. As estrelas, as trombetas. Eu acho, e tem o livro no meio, que ele começa falando Biblos, ó, aqui no meio. Ele está descrevendo essa figura aqui, que no meio tem o livro, em cima tem as trombetas, embaixo os cavalos. Era bom dar uma olhadinha no próprio texto para a gente se enriquecer e aprofundar mais, não é? É minha sugestão. Tá bem? Mari, existem essas figuras coloridas ou elas foram feitas em branco e preto? Olha, você sabe, eu tentei achar, eu não encontrei. Eu só encontrei outras figuras de outras pessoas. Eu vou procurar para ver se eu acho lá no Goteano, lá no... Quem achar também, por acaso, era bom botar lá no nosso WhatsApp, que a gente costuma pôr, tá bom? Era bom, né? Isso colorido seria muito bom, né? Pois é. Então, o que ficou disso aqui, desse finzinho, para a gente terminar? O que vocês acharam? Ele ficou repetindo o mesmo conceito, decidiu lá, né? É. E o que vai vir, ninguém sabe, porque é um grande enigma, né? Mas ele não fala aqui se esses cavalos, se eles vão ser antes da guerra ou depois da guerra, né? Eu não entendi isso direito, vocês entenderam? Isso vai ser um prenúncio da guerra, né? Ou é depois da guerra de todos contra todos? Não são os 7 cavaleiros do Apocalipse? Não, são 4. 4, não, é 4. São esses aí. Por Então, isso que eu quero ver lá no são os... texto da Bíblia mesmo como é que está, entendeu? Olá, Glória. Tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos olhar lá. Eu achava interessante a gente dar uma olhada lá no texto original. Eu acho que dá uma clareada, é como aquela coisa das cartas. Para mim, ler o texto original me clareou um pouco, né? Então, acho que eu aconselho fazerem isso, tá bom? E ver se acrescenta alguma coisa, né? Mas vocês viram que vai num crescendo de decaindo, não vai num crescendo de melhorando, não é? Vocês viram que vai caindo, né? Vai evoluindo, né? É isso aí. Evoluindo. Tá bom. Então, vamos, como ele disse que ainda muitos vão ainda morrer, né? Que aqui, né? Muitos ainda vão morrer. Vamos ler a nossa oração para fechar, que é uma oração para os mortos das guerras, principalmente, né? Nós estamos sempre lendo, no fim, isso aqui, oferecendo para os mortos, porque acho que no momento eles estão precisados, e as mortes estão muito violentas, muito gratuitas, então vamos tentar jogar um pouco de luz nisso tudo, tá bom?
Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Então, meus queridos, até a próxima segunda. Boa semana para vocês. Eu vou avisar Obrigada, igualmente. a leitura, tá? Ótimo, tá bom. Pois é. Obrigada. 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 Tchau.